Livro de John D. Lake. Jesus morto? Não. Cristo vivo. Capítulo 1. A segunda coroação. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Apocalipse, capítulo 5, do 1 ao 7. Por alguma razão, pelo mundo inteiro, as mentes humanas sempre se têm concentrado ao redor da cruz de Cristo. De todos os assuntos da vida cristã, o que mais me tem causado estranheza é o modo de tantas almas humanas se apegarem à cruz do Calvário. E às vezes tenho sentido que aqui temos uma das grandes razões pelas quais tão poucos progressos foram feitos na vida cristã mais sublime e espiritual. Embora reverenciemos a cruz do Calvário, e embora a alma humana sempre se deleite em pensar naquele que deu a sua vida para nos salvar, mesmo assim creio que, na cruz, o triunfo de Cristo apenas começou. Creio que este triunfo se completará somente quando todos os redimidos tiverem chegado a receber, da parte de Deus Pai, por intermédio de Cristo, a graça, o poder e a glória divinos que fazem com que os crentes cheguem a ser filhos de Deus como Ele. A distância a ser percorrida entre a cruz do Calvário e o trono de Deus é grande, mas Jesus já fez a viagem e este é o caminho para cada cristão seguir. Estou feliz porque Deus não se apressa. Ele dispõe de bastante tempo. Uns poucos anos fazem muita diferença na vida física do homem, mas para a elevação da alma, Deus toma bastante tempo. Devagar, vai treinando cada coração com perfeição, de tal maneira que o coração se une com Cristo, de modo completo e sublime, e a natureza humana se transforma em natureza de Cristo. O triunfo de Cristo, conforme as Escrituras o descrevem, sempre tem sido assunto de grande inspiração para a minha própria alma. Se não possuíssemos este quadro profético do triunfo final do Filho de Deus, talvez poderíamos pensar, conforme muitos pensam, que a vida e a morte de Jesus Cristo não foi, afinal de contas, o triunfo perfeito que deveria ter sido. Parece, portanto, que ninguém pode possuir a mais alta consciência do que é a verdadeira vida cristã e daquilo que o verdadeiro cristianismo produz, sem contemplar algo do triunfo de Cristo. Parando para pensar um pouco, reconheceremos que metade das pessoas pelo mundo afora que pertencem aos ramos do cristianismo anda carregando uma pequena cruz que representa um Cristo morto. Assim, entenderemos até que ponto a mente humana ainda está acorrentada à cruz do Calvário, a um Cristo morto, a um túmulo que, segundo a atitude de muitas pessoas, parece conter aquele a quem amam, ao invés de ser o túmulo vazio do ressurreto. Meus amados, isso não é cristianismo. O cristianismo é o triunfo retumbante do plano de Deus.
é a bendita vitória que cada indivíduo sente em seu próprio coração. Ao tomar consciência da presença e do poder de Deus dentro da sua alma, e que concede ao que crê a posição de domínio aqui e agora, domínio sobre o pecado, sobre os poderes da enfermidade e da morte. Nunca entendo que o cristão possa deixar de ser um otimista. É triste escutar cristãos soltarem gemidos de angústia. Quando tenho contato com uma pessoa queixosa, digo, lá no meu coração, ó Deus, faça esta pessoa avançar até chegar ao ponto de entender o que é realmente o cristianismo. Quando eu era menino, prestávamos culto numa igrejinha velha cujos membros estavam passando por dificuldades. Lembro-me do muito amável líder da classe da escola dominical que disse, certo dia, parece que há tão pouco tempo eu era apenas um garoto e já estou descendo a encosta em direção à sepultura. Parou e farejou o ar de modo estranho. Para ele, nada lhe era reservado, senão sombras e tristezas. O cristão cheio de queixas e suspiros nunca teve impacto nenhum sobre o mundo, a não ser para produzir mais suspiros. Durante certa reunião sobre cura divina, que estava dirigindo há alguns meses, procurei explicar a ideia de que, assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. E assim, esforcei-me por demonstrar aos ouvintes que o Espírito da vitória de Jesus Cristo em nosso coração não somente afeta a atitude da nossa mente, como também a nossa própria alma. Na realidade, nossas atitudes mentais são transmitidas pelo corpo inteiro, através do sistema nervoso. O estado da nossa alma tem muita coisa que ver com nossa situação mental e com a nossa vida espiritual. Além disso, afeta a nossa saúde física. Parece-me que, enquanto o espírito do homem se conserva em harmonia com Deus, todos os aspectos da sua vida acompanharão o espírito nesta harmonia. A atitude mental ficará de acordo com esta harmonia, e a condição do corpo físico revelará a atitude da mente. É por esta razão que sempre procuro nas minhas pregações mostrar aos ouvintes a necessidade de tomarem consciência do triunfo, da vitória, do poder de domínio que Cristo oferece. Parece-me que existe neste mundo muitas tentativas superficiais das pessoas para se insuflar de ânimo por conta própria, como se fossem erguer-se pelos cadarços dos sapatos e se colocarem no outro lado do muro de problemas. Falamos em domínio, não porque estamos procurando elevar a nossa mente consciente ao ponto de podermos conceber o domínio, mas porque o espírito de domínio espiritual já nasceu em nosso coração. O verdadeiro cristão é um lutador real. Ele tem grande prazer em entrar na luta de toda a sua alma e levar a situação total cativa em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando, pela graça do Filho de Deus, você e eu nos rendemos a Deus até a nossa natureza passar a possuir algo do Espírito que está em Cristo, então começamos a perceber algo daquele Espírito de domínio que Jesus revelou possuir quando disse: Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É por esta razão que não dedico muito tempo a falar acerca do diabo. O Senhor cuidou do caso dele, bendito seja Deus. Ele possui as chaves da morte e do inferno, e já ganhou o domínio sobre Satanás de uma vez para sempre. Se você e eu tivéssemos tanta fé para crer nesta verdade, como temos para crer que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, teríamos pouca preocupação com o inimigo das nossas almas, ao andar por este mundo.